O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crer, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem se assentar vocês que aqui estão presentes, meus irmãos e irmãs. Brincava agora há pouco com a Gorete na sacristia, que hoje é o dia da homilia em que a gente fala e não conseguimos falar nada. Porque hoje nós celebramos esse mistério indizível. Indizível não porque não encontramos palavras, mas porque na sua natureza tão grande e tão gloriosa, é para a nossa razão humana um profundo silenciar-se, o que dificulta-nos traduzir ou explicar a Santíssima Trindade. Após celebrarmos o tempo pascal, e daí nasce para nós esta certeza da experiência que brota do ressuscitado, a Igreja professa a sua fé em Deus, o Deus único e indivisível, o Deus amor, mas que ao mesmo tempo é trinitário. De onde nasce esta certeza? Ora, nasce da experiência de Deus que vai se mostrando na história e que continua guiando na história a nossa vida rumo aos seus passos. O Deus que falara aos nossos pais pelos profetas, o Deus que libertou o seu povo da fúria do Egito, o Deus criador de todas as coisas, em Jesus se mostrou o Filho. Na ressurreição de Jesus nós vemos que aquele ser humano nascido de Maria é Deus de Deus, luz da luz. São dois deuses? Ora, se não bastasse a confusão do Filho que agora se mostra em tudo semelhante ao Pai, semana passada celebrávamos Pentecostes e nos é dado o Espírito em tudo do Pai e do Filho, em igual honra, em igual dignidade. Vejam, é um dado objetivo. A Trindade se mostrou, a Trindade se revelou. Por isso nós olhamos para este único ser, e que nós chamamos de Deus, e falamos quem Ele é. Deus é Pai e Filho e Espírito Santo. Esta é a Trindade. Mistério grandioso de amor e de comunhão. Mistério grandioso de salvação e de vida. Portanto, mais do que entender hoje ou falar como Deus é, hoje nós somos chamados pela liturgia a perceber quem Deus é. Deus, o único que é de verdade, que existe antes de tudo,
desde sempre Deus e por toda a eternidade. Bom, disse na missa das 11 e vou repetir agora. A homilia da Santíssima Trindade vai ter que exigir de nós um pouco de filosofia, para que a gente ao menos esboce e consiga delinear um pouco o que é este Deus, ou quem é este Deus. Em primeiríssimo lugar, sendo Ele divino, Ele é eterno. A gente perdeu um pouco as categorias de alguns conceitos. De eternidade é um deles. Eterno é o que não tem nem começo, nem fim. Nós não conseguimos pensar no eterno. Nós conseguimos pensar no infinito. Porque nós, na nossa condição, tivemos um marco inicial. Nós temos uma origem. Nós passamos a existir a partir de um ponto. Deus não. Ele é a origem de todas as coisas. Mas Ele mesmo não tem origem. Ele, como vai dizer Santo Tomás de Aquino, é a causa incausada. A causa porque tudo existe por Ele. Mas Ele mesmo é por excelência. Não depende de nada para lhe garantir a sua existência. Desde que o mundo existisse, antes da criação do tempo, Ele já existia. E esse Deus que é, Ele não é sozinho. É um só. Insistentemente nós ouvimos o Antigo Testamento dizer: escuta, ó Israel, o Senhor é um. O Senhor é único, é uma unidade de 3 pessoas. Não são 3 pessoas que são deuses. Não são 3 deuses em uma pessoa. É o contrário. É um Deus em 3 pessoas. Em tudo distintas. O Pai é radicalmente diferente do Filho, que é radicalmente diferente do Espírito Santo, mas que são indivisamente unidos. Em nada se separam um do outro. Vejam por que o padre disse, a gente fala e parece que não disse nada, né? Porque é isto. Soa-nos contraditório, mas não é. Este mistério é o mistério criador. Por isso, nós proclamamos e professamos esse louvor, honra e glória a esta divindade, a este ser, que até mesmo nós, com um pouco da razão crítica, sabemos, existe Deus. Pela nossa razão, podemos chegar ao conhecimento de Deus, mas só pela fé nós conseguimos entender quem é esse Deus. Vejam, celebrar a Trindade é, em primeiro lugar, se colocar diante de um mistério muito maior do que nós, com reverência e com abertura de coração, para contemplar. Porque a única linguagem que nos permite falar de um modo menos inadequado deste Deus uno e trino é o louvor. Porque o louvor nos coloca de frente com o mistério para contemplá-lo. E justamente por isso faz com que nós percebamos como Moisés. Vejam, Moisés viu sem ver, né? A descrição é esta, como nós ouvimos na primeira leitura. Moisés levantou-se quando ainda era de noite, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe havia mandado. E vejam, o Senhor desceu da nuvem e permaneceu com Moisés. E este invocou o nome do Senhor. Imediatamente, Moisés curvou-se até o chão e, prostrado por terra, disse: Bom, Moisés vê Deus sem ver seu rosto. Moisés tem a figura de Deus diante de si, mas não consegue compreender a sua face. Aqui está para nós o que é o ser humano diante de Deus. Temos certeza de quem Ele é. E vejam, se a gente não consegue ver a face de uma pessoa, ainda que nós tenhamos a forma do seu corpo ao nosso lado, nós falamos que não conhecemos aquela pessoa, não é? Nós só temos um crachá de identificação, que é o nosso rosto, que é a nossa cara. Conhecer Deus significa ver a face de Deus. Por mais que Moisés tivesse
na presença de Deus, Moisés não conseguiu ver quem Deus é. Aqui fala para nós desse mistério. Não podemos nos colocar na pretensão de querer conhecer ou abraçar a divindade, porque é o contrário, nós é que somos abraçados por ela. Tudo que existe, cantaremos daqui a pouco, está repleto desta glória de Deus. Os céus e a terra estão cheios da sua glória. Não compete ao ser humano colocar Deus numa bancada, como nós fazemos com aquilo que é objeto da ciência, para estudá-lo. Nunca o conseguiremos. Ele é infinitamente maior do que a gente. Vale lembrar daquela famosa história de Santo Agostinho, né? Que ele narra numa de suas obras, o De Trinitas, um pequeno volume onde ele vai explicar a Trindade, ou tentar explicar a Trindade. Deu um calhamaçozinho um pouco maior do que esse lecionário, e ainda no final ele termina dizendo que não consegue explicar. Mas lá ele usa de uma imagem, que caminhando ele pela praia, ele viu uma criança fazendo um furinho na areia, e esta criança ia lá na praia, no mar, enchia a mãozinha de água, punha dentro do buraquinho. Isso inúmeras vezes, ao ponto que Agostinho ficou intrigado e perguntou para a criança: escuta, meu filho, o que você está fazendo? Aí a criança disse para ele assim: eu estou tentando colocar toda esta água do mar nesse buraquinho. Aí Santo Agostinho disse para ele: isso é impossível. Por mais que você quisesse, olha a quantidade de água que existe no mar e olha o tamanho desse buraquinho. E diz Santo Agostinho que a partir desse fato, um anjo lhe revelou uma verdade, e aquela criança lhe disse: nem a sua razão conseguirá colocar dentro de si o mistério da Santíssima Trindade. A nossa mente é o buraquinho, Deus é o oceano. Ainda que quiséssemos, nunca seríamos capazes de compreendê-lo, porque não é Deus que tem que caber dentro do homem, mas é o ser humano que foi feito para viver no coração de Deus. Por isso a Trindade se revela. Tudo que Deus faz é para que o homem seja um só com Ele, para que nós estivéssemos dentro dele. Em tudo age a Trindade. Na história da humanidade, na nossa vida pessoal, é sempre assim que Deus faz. O Pai, pelo seu Filho, no Espírito Santo, deseja que eu e você participemos de sua vida divina. Sempre assim. É o Pai que no Filho, isto é, através de Jesus, pela força do Espírito Santo, chama-nos a experimentar esta vida da qual o próprio Cristo nos proclama no Evangelho. Deus não quer a nossa morte. Deus quer que nós tenhamos vida e vida em plenitude. Portanto, meus irmãos e irmãs, olhar hoje para a Santíssima Trindade é saber realmente quem este Deus é. Não nos é desconhecido. Ele se mostrou a nós. Ele nos deu o seu nome. E o seu nome é Pai, Filho e Espírito Santo. Comunidade perfeita de amor, onde o Pai e o Filho não estão em pé de guerra, não estão em competição. O Pai e o Filho unem-se pela força do Espírito Santo num só coração e numa só alma. Olhar para a Santíssima Trindade é esforçar-nos para também nós sermos reflexos de uma comunhão de amor com aqueles que estão ao nosso lado. Onde nós podemos, apesar das nossas diferenças, e vejam, o Pai é diferente do Filho, que por sua vez é diferente do Espírito Santo, mas conseguem permanecer unidos e serem indivisíveis. Aí poderia eu falar daquilo que é mais simples, porque há um vínculo maior da união matrimonial, onde a esposa é radicalmente diferente do seu esposo, bendito seja Deus por isso, né? E tem que ser assim mesmo. Mas há um vínculo que faz com que eles sejam um só coração e uma só alma. E assim também o Pai espera que, olhando para o seu Filho Jesus, recebamos o Espírito, a fim de que nós possamos entender que neste mundo, apesar das nossas diferenças,
não estamos para mostrar ou competir por lugar, cargos ou posição, mas se nos amarmos mutuamente, cresceremos sempre numa direção do bem, da verdade e da justiça. Celebrar a Trindade, meus irmãos e irmãs, é render um culto de adoração ao único Deus verdadeiro. Só existe um Deus de verdade, e esse Deus é o Deus trinitário, que nós tivemos acesso na encarnação por Jesus, nosso Senhor. Vejam, não existe outro Deus. Não existe outra coisa sequer que possa ficar do lado ou se comparar a esse Deus. Não há nada maior do que Ele. Não há nada em igual semelhança a Ele. Ele é único. Ele é exclusivo. Só Ele é o Senhor. E de igual modo, aqui termino dizendo uma breve catequese. Breve em 2 pontos. Primeiro, nós custamos a entender quem Deus é. Tanto é que nós cantamos uma musiquinha herética. E cantamos com muita frequência. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Isto é heresia, viu? Fiquem espertas, meninas. Se cantarem, eu vou puxar a orelha. Não é nome de 3 pessoas. Nós fomos imersos. Jesus revelou o nome de Deus. Ide por todo mundo e batizai em nome do. Ou em nome de, significa a pessoa de. Quando eu vou em nome de alguém, eu represento juridicamente aquela pessoa, não é? Portanto, qual é esta pessoa? Pai e Filho e Espírito Santo. É em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E não em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Porque eles não são 3 deuses. É um só Deus. É o mesmo Deus. O Pai que, sendo eterno Pai, por causa do Filho no Espírito Santo, na missa das 11 eu expliquei, dá tempo, dá. Bom, por quê? Para nós é acidente, né? A paternidade é acidente, é acidental. Não é algo da nossa natureza. O que é acidente? Não é só o que acontece com o seu veículo, não. Acidente é uma coisa que pode vir a ser ou não, na linguagem filosófica. Por isso que o acidente veicular é chamado de acidente, porque pode acontecer ou não, né? A paternidade não é intrínseca à natureza humana. Um homem do sexo masculino não necessariamente é pai. Certo? Diferente de Deus. Deus é pai e o é por toda a eternidade. Por ser pai, ele é Deus. Mas vejam, só existe um pai porque tem um filho. Se Deus é eternamente Pai, é porque o Filho é eternamente Filho. Portanto, Jesus não passa a ser Filho só no momento da encarnação. Ele já é Filho eterno no seio da Trindade, antes de assumir um corpo. O mistério da encarnação é algo ainda mais contraditório, ou mais de dar nó na nossa cabeça, porque aquele que é Deus assume uma carne, em tudo igual a nossa. Agora no coração da Trindade tem uma carne, um corpo humano. Mas eu não vou entrar nesse mérito agora, porque só a Trindade já dá pano para manga hoje. Bom, sendo ele Pai eterno, o Filho é eterno. Por que Deus é Pai? Porque já no Antigo Testamento ele já se mostrava como Pai por causa do Filho. E se há o que é o Pai e o Filho, há necessariamente a geração. Entre o gerador e o gerado há a geração, o Espírito Santo. O vínculo entre o Pai e o Filho é o Espírito. Ou em outras palavras, saindo aqui dessa linguagem tomista para uma linguagem agostiniana, o Pai é o amor. Bom, vamos lá. O Pai é o amante, aquele que dá do seu amor. O Filho é o amado. Se há amante, se há amado, exige o amor. O Espírito Santo é o amor. Este é o mistério da Trindade. A vida, a personalidade de um está intrinsecamente relacionada ao outro. O Filho só é Filho por causa do Pai no Espírito Santo.
O Pai só é o Pai por causa do Filho e do Espírito Santo. O Espírito só é Espírito por causa do Pai e do Filho. Um não consegue viver sem o outro. Um não consegue existir sem o outro, porque eles são a mesma coisa. Eles são. A nossa linguagem ficaria difícil dizer, porque são mais de um, né? 3 pessoas, mas o correto na linguagem teológica seria dizer: eles é Deus, porque é um só Deus. O são já nos dá a entender que são 3, né? Mas não, eles, o Pai, o Filho e o Espírito, é o único Deus verdadeiro. Entender isso só é possível com a adoração, quando nós somos capazes de nos mergulhar com confiança neste oceano que é a Trindade. Deus se mostra não para que nos amedrontemos ou para que nos assustemos. Deus se mostra para que nós possamos crescer no amor para com Ele. O amor é o vínculo que faz com que a Trindade esteja sempre aberta a todos nós. Se amarmos, conheceremos a Trindade. Se amarmos, experimentaremos esta força redentora do Pai que nos chegou no Filho através do Espírito Santo. Portanto, a Trindade, eterna e indivisível, seja dado honra, glória e louvor eternamente. E a nós, vivendo desta fonte na qual nós estamos imersos, possamos cada vez mais amá-la, para que, amando a Deus, nós possamos viver como Ele espera que nós vivamos, uma comunidade, isto é, uma união comum de amor e de perdão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquemos de pé e professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai, todo